Pessoal, como eu disse em vídeos anteriores, o MASP se baseia na busca de causas para o problema, não é causas raízes. Não é? Técnicas que nos ajudem a mapear essas possíveis causas são, portanto, importantes nessa abordagem. Esse é o propósito de técnicas como os 5 porquês, o diagrama espinha de peixe, o diagrama de relações. Essas são as técnicas que veremos neste vídeo. A primeira técnica a comentar, os 5 porquês. Não é? É uma técnica muito simples, é um método do raciocínio que procura explorar essa questão, né? Por quê? Por que razão? Por qual motivo? Por qual causa? O objetivo é chegar na causa raiz do problema. Essa técnica ela foi proposta pelo Taiichi Ohno, né? O pai do sistema Toyota de produção. Propôs essa técnica há muitas décadas atrás. E o exemplo que ele usava e que justificava essa sequência de 5 porquês é uma máquina que parou. Então, por que a máquina parou? Aconteceu uma sobrecarga, o fusível estourou. E por que aconteceu essa sobrecarga? O rolamento não estava bem lubrificado. E por que o rolamento não estava lubrificado? A bomba de lubrificação não estava bombeando adequadamente. E por que a bomba não estava funcionando bem? Porque a haste da bomba de lubrificação estava gasta, causando ruídos. Por que a haste estava gasta? Não havia um filtro, os restos de metais entravam na bomba e que acabou desencadeando essa situação até levar a máquina parada. Né? Então, portanto, é uma técnica bem interessante para explicitar esse processo de raciocínio, essa sequência de causas. Não é? No entanto, claro, na prática, a gente pode ter situações em que exista uma variedade, né? Uma miríade de porquês. Né? Então, um exemplo bastante simples, mas bastante comum é quando a empresa não está conseguindo entregar os pedidos dentro do prazo. Bom, e por que a empresa não consegue atender prazos? Bom, talvez seja porque o lead time de produção está muito alto. E por que esse lead time está alto? Bom, é possível que a gente tenha várias razões, não é? Então, uma das razões pode ser o setup, não é? A preparação da máquina muito demorada, ou pode ser um problema relacionado à falta de peça, à falta de material, ou pode ser relacionado a refúgio, retrabalho, ou mesmo falta de organização, de procedimento de operação, procedimento de controle. Né? E, portanto, cada uma dessas possíveis causas vão levar a ações diferentes. Né? E, portanto, um diagrama, que é o diagrama de Chicago ou espinha de peixe, bastante interessante e complementar aos 5 porquês, a técnica dos 5 porquês pode ser usado, né, para explicitar essas, essas relações de causa e efeito, né, um mapa de relações de causa e efeito. E esse diagrama ele tem uma estrutura clássica, né? Nesse formato de espinha de peixe. Nós temos o problema à direita e as causas de problemas, não é? E essas setas, não é? Levando das causas ao problema. E a partir de causas fundamentais. Não é? Então existem, digamos assim, pré-formatadas causas fundamentais relacionadas ao método ou ao operador, medição, máquina, material. Aí como a gente constrói um diagrama como esse? A partir de uma discussão em grupo, em brainstorm e procurando levantar causas relacionadas a cada uma dessas causas fundamentais. Então, até a gente ter um conjunto de possíveis causas relacionadas a método, operador e assim por diante, como nesse exemplo de alta dispersão de resultados de um processo de fabricação. Por que isso acontece? Bom, a causa desse problema pode estar relacionada à máquina. Aqui há uma manutenção
não adequada, intervalo de manutenção muito longo, ou um ajuste, né, um processo, um método de ajuste inadequado, né? Ou pode estar relacionado ao operador, a um problema de treinamento, né? Instruções inadequadas, ações preventivas, parte desse treinamento inadequadas, né? Ou mesmo acúmulo de funções, né? Podemos ter outras causas relacionadas à medição, instrumento com problema, com erro, método de produção talvez causando esse problema, sistema de alimentação, posicionamento e por último, talvez causado por material, né? Variação de composição, por variação de fornecedor. Bom, então, portanto, o diagrama ele procura ilustrar todas essas possíveis causas. Mas quais são as limitações de um diagrama como esse? Primeiro, a análise é centrada na operação de processos produtivos, não é? E, portanto, induz foco apenas nessas causas fundamentais. E, de um modo geral, a gente pode usar um diagrama de relação de causa e efeito, não é? Para outras situações que não apenas focado em um processo produtivo e nessas causas fundamentais. E além disso, que causas de ramos diferentes podem estar conectadas, né? Então a gente pega nesse exemplo, talvez esse problema de manutenção esteja sendo causado por um problema de treinamento do operador. Então, a causa desse intervalo muito longo é um procedimento de operação, um treinamento para a operação que esteja definindo um intervalo muito longo, ou talvez uma falha do próprio operador de não ter seguido o plano de manutenção. Não é? A mesma coisa no que se refere ao método de ajustamento da máquina. Talvez seja um problema de treinamento, a causa seja treinamento. Então, enfim, o diagrama ele não explora essas interrelações. E um outro diagrama que aí sim explora todas as possíveis interrelações, que é um diagrama de relações, né, um mapa de relações de causa e efeito. Ele é uma alternativa ao Ishikawa, ele dá mais liberdade a essa expressão de ideias sobre possíveis causas e relações. Né? Por quê? Porque parte de uma folha em branco, né? Não parte desse conjunto de causas fundamentais. E esse diagrama de relações também é conhecido por ARA, Árvore da Realidade Atual. Né? Por quê? Porque ele é usado na teoria das restrições, e na teoria das restrições ele recebe o nome de ARA, Árvore da Realidade Atual, então acabou ganhando também essa notoriedade com esse nome. Bom, e um exemplo de um diagrama de relações de uma ARA, é esse, né? Então temos aqui nessa ideia de árvore, nós temos aqui as causas raízes na base da árvore, né, e de um diagrama em árvore. E aqui vejam que a gente tem aqui possíveis causas de dispersão de resultados. Pode estar relacionado à dispersão da peça, não é? Ou a causa pode estar relacionada a desgaste acelerado da ferramenta, por um problema de ajuste da máquina, ou a distorção da peça por um problema de matéria-prima, ou por um problema de treinamento, de aperto, né, excessivo da peça, né, pelo operador, ou por uma distorção do dispositivo. Então veja que apesar de existir, não é, claro, a gente consegue identificar aquelas causas fundamentais, né? Seja relacionada a material, operador, máquina, método, mas o diagrama ele dá essa liberdade de estabelecer essas relações de causalidade, né? O que é bom, porque a gente com isso a gente explora todas as possíveis relações de causa e efeito. Ou nesse outro exemplo, né, temos uma baixa produtividade, por que isso acontece? Né? Pode ser que o tempo de setup esteja muito alto,
né? Ou porque o índice de rejeição no final da linha é muito alto, ou claro, não é? Ambas as causas estejam levando a essa produtividade baixa. Não é? E com isso a gente vai explorando as causas das causas, por exemplo, uma baixa capabilidade de processo, por baixa repetibilidade do equipamento, ou por uma falta de treinamento, não é, nesses procedimentos operacionais, não é? Ou pelo fato de não existir uma troca rápida de ferramenta, levando esse tempo de setup muito alto. Muito bem, então como a gente constrói um diagrama de relações? Existe, claro, algumas regrinhas básicas de construção. Primeiro, claro, brainstorming para levantamento de causas, seguido por uma análise, um escrutínio das causas. Para a eliminação de afirmações imprecisas, incompletas, dúbias, redundantes, né, para a partir daí estabelecer um consenso sobre as causas, agrupar as causas por afinidade para ajudar a estabelecer essas relações de causa e efeito de novo, né, por meio de um brainstorm, e por último a validação dessas relações de causa e efeito e, claro, a validação do mapa como um todo. Algumas observações importantes. Primeiro, no que se refere a esse ponto de eliminação de afirmações dúbias. Não é? Isso é muito comum. Então, por exemplo, esses dois exemplos, temos aqui uma afirmação, identificação de produto com erro, ou uma outra afirmação, identificação de produto com problema. Erro, problema, o que significa isso? Né? Talvez a gente precise reformular essa causa, né? Talvez uma afirmação mais precisa, mais completa seja essa, né? O erro na identificação de lote de fabricação de produto. Não é? Então, com isso a gente especifica melhor qual que é essa causa de um possível problema. A mesma coisa, a gente precisa tomar cuidado com afirmações redundantes, né? Então, por exemplo, afirmações como essa: máquina parada por falta de material, ou ociosidade de recurso por falta de material. É bem possível que essas duas afirmações estejam querendo dizer a mesma coisa. Não é? O recurso aqui está relacionado à máquina. Não é? Então, portanto, a máquina parada é um recurso ocioso. E esse recurso ocioso está por falta de acontece por falta de material. Então, é preciso a gente juntar essas duas afirmações numa única só, eliminar essa redundância. A mesma coisa nesse exemplo: interrupção de produção por falta de manutenção, ou manutenção preventiva falha. As duas afirmações estão querendo dizer a mesma coisa. Né? Então precisamos juntar, né? Interrupção de produção por manutenção preventiva falha. Né? Então, com isso, a gente evitou essa redundância e tornou a nossa afirmação mais completa. Um outro ponto não é o consenso sobre as causas. Né? Depois de a gente ter feito esse escrutínio sobre todas essas possíveis causas, a gente precisa refletir, não é? Esse conjunto de causas a gente deve refletir essa visão do grupo. Não é? Então, uma técnica muito comum é a votação. Né? Por meio da votação, identifica o que a maioria pensa. Claro, não é a unanimidade, mas é a visão da maioria. Bom, existem outras técnicas mais elaboradas, como o Delphi, não é? Que pode ser usado numa situação como essa. Outro ponto importante é o de agrupamento das causas por afinidades. Não é? Então, com isso, ao agrupar por afinidades, ajuda a identificar relações de causa e efeito entre essas causas afins, ajuda, não é, a construção do diagrama. Então, aqui, por exemplo, a gente tem causas relacionadas a planejamento e controle da produção, não é? Agrupadas. Não é? Então, o operador não segue programa de produção,
lotes fracionados, ordem de produção não confiáveis, não é? Apressamentos de ordens de produção, ou então relacionado à manutenção, não é? Significativas interrupções por quebra de equipamento, tempo de reparo nos equipamentos elevado, frequentes quebras de equipamento. Então, com isso a gente agrupou, né, e fica mais fácil de a gente identificar relações de causa e efeito, fica mais fácil de a gente construir, organizar a nossa ARA, não é? A nossa árvore de relações de causa e efeito, especialmente quando a gente tem várias causas levando ao problema. Bom, um outro ponto importante é sobre essa organização dessas relações de causa e efeito. Né? Então, para a gente construir essa árvore, a ideia é que o efeito principal fique no topo, cascateando causas para baixo. Né? Relações de causa e efeito ascendentes, setas da causa, né, para o efeito, levando ao efeito. Né? Então, produtividade baixa porque o tempo de setup é alto. Tempo de setup alto porque não há troca de ferramenta ou não há troca rápida de ferramentas. Né? Então, causa, efeito, causa, efeito. Né? Um outro ponto importante é que a gente precisa muitas vezes de algo explicativo para que a causa que a gente identificou de fato leve ao problema, ao efeito. Né? Então, como nesse exemplo, estamos dizendo que a produtividade é baixa porque o tempo de setup é alto. Né? E que o tempo de setup é alto porque não há troca rápida de ferramenta. Ok, tempo de setup alto porque não há troca rápida de ferramenta é uma causa bastante explicativa, mas o fato de o tempo de tempo de setup ser alto levar a uma produtividade baixa não explica completamente. Não é? Se eu tenho poucas trocas, não é? Necessidades de ajuste da máquina, isso não causaria uma produtividade baixa. Então, portanto, existe uma explicação para isso. O fato de existir, não é? Nesse contexto que a gente está analisando, uma grande diversidade de itens fabricados na mesma máquina, não é? Causa, não é? Esse tempo de setup alto, um tempo global de setup alto. Né? Porque não existe troca rápida de ferramenta. Então, existe uma necessidade de troca, não é? da máquina, e não tem troca rápida. Isso causa um tempo global de setup alto, uma baixa produtividade. Então, com isso, a gente tem aqui duas causas atuando conjuntamente, levando a esse efeito indesejável. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e por isso que a gente precisa validar essas relações de causa e efeito, ou seja, essas relações devem explicar completamente o problema. Então, como esse exemplo aqui, né? Produto não conforme porque o processo de medição é impreciso. Bom, não parece que essa causa explique completamente o problema. Então, deve ter alguma outra razão. Não é? Então, o processo de medição é impreciso. Mas e o processo de fabricação? O processo de fabricação é impreciso. Né? Qual outra razão está levando a um produto não conforme? Então, é preciso validar, identificar todas as possíveis causas. Né? Ou esse outro exemplo, né? Se a nossa árvore está só com essa relação de causalidade, né? O lead time excessivo, porque o estoque em processo é elevado. Bom, essa causa não explica completamente esse problema. Né? Qual que é a outra razão? Né? Por que temos, né? Então temos máquinas gargalo, o que mais está causando
esse lead time excessivo, né? E por último, né, vamos falar sobre as causas raízes, né, que são essas causas fundamentais. Elas estão na base do diagrama, e claro, o esforço de melhoria deve focar nas causas raízes, né? Então, como nesse nosso exemplo, as causas raízes aqui é, né, não ter troca rápida de ferramenta ou equipamento com baixa repetibilidade, falta de treinamento em procedimentos operacionais. Portanto, o foco de melhoria está aqui nessas causas raízes, né? E por último, um último ponto a observar é que às vezes a gente chega a causas raízes que estão além da nossa esfera de controle. Né? Claro, pode ajudar a explicar a situação, mas não resolve um problema. A gente precisa encontrar um outro caminho, uma outra solução. Não é um exemplo muito simples. Houve uma perda de faturamento porque perdemos mercado, porque houve uma elevação dos custos de importação de matéria-prima ou de outros insumos, e esses custos elevados por conta da desvalorização da moeda. Esse Essa é uma causa, não é, que é uma causa que está fora da nossa esfera de controle, é uma causa macroeconômica. Então, portanto, não há nada o que fazer sobre isso. Ou esse outro exemplo também que estamos vivendo, né? Uma perda de faturamento por uma perda de mercado, por uma migração para o comércio eletrônico, né? Do comércio presencial físico para o comércio eletrônico. De novo, essa é uma causa raiz, mas que está fora da nossa esfera de controle. Portanto, não podemos fazer nada. Então, um diagrama como esse não nos ajuda. A gente precisa então partir para outras soluções. Vimos neste vídeo que, a partir da construção do diagrama de relações de causa e efeito, a gente chega a um conjunto de causas raízes, né? Ou seja, várias causas raízes que podem estar levando ao problema. E, portanto, a gente precisa atuar sobre essas causas raízes, né? Para eliminar essas causas, minimizar ou eliminar o problema. E sobre qual ou quais causas raízes atuamos ou atuamos primeiro, né? Então, isso nos leva a uma necessidade de escolha, de priorização. E técnicas de priorização são importantes nesse momento. E é isso que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!